Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Hoje vamos falar sobre um tema que já faz parte da nossa rotina, mesmo quando não percebemos. Um tema que para muitos está vinculado ao futuro, mas posso afirmar com propriedade que é um tema que está no nosso presente, no hoje, a inteligência artificial. Mas o que isso tem a ver com o direito? Quais os impactos dessa tecnologia na vida das pessoas? E como é que o direito pode garantir que a inovação esteja do nosso lado? Sejam muito bem-vindos, doutores, doutor Nelson, doutora Camila, parceiros desse projeto tão lindo que é o CS. Estou muito feliz estar com vocês aqui novamente. Que bom revê-los novamente, né? Para um bate-papo tão divertido, tão legal. A satisfação é minha. E uma temática tão relevante e tão atual, né? A inteligência artificial, que a gente vê aí é a bola da vez, é o novo advento. Eu vejo muito que da mesma forma que as máquinas vieram substituir a força humana, hoje a inteligência ela vem substituir e implementar automaticamente a questão da força repetitiva de trabalho. A inteligência ela vem como um vetor de transformação social, porque a mesma ela modifica as relações de negócios empresariais, ela vem e modifica as relações de trabalho, não é, doutor Nelson? Como advogado especialista em direito do trabalho, bem sabe o senhor disso. Né, as relações familiares, não é, doutora Camila? Perfeito. Como especialista na área de direito de família, como é que a inteligência vem impactando isso? Ou seja, uma nova forma de vermos o mundo, respectivamente. E a acepção de vocês em relação a essa temática? Quais são os anseios? Quais são aí as verdades que vocês trazem para os nossos ouvintes no dia de hoje? Passou a bola para mim, é verdade. Bom, a gente estava até batendo papo aqui antes, eu falei que eu não consigo acompanhar o tanto de novidade, de invenções que surgem com a inteligência artificial. Eu tenho 32 anos, mas eu tenho uma mente um pouco ainda retrógrada, não consigo acompanhar, diferente de doutoriana, que é muito antenada em todas as novidades aí do mundo tecnológico, mas voltado para a área jurídica, eu acho que é uma aliada muito importante para facilitar a vida, o trabalho da gente enquanto advogado. A área de família, sobretudo, falando especificamente, a gente pode discutir, né, alguns pontos que a inteligência artificial ela pode sim ser utilizada como uma aliada e que a gente precisa, querendo ou não, mesmo contra, né, a gente precisa assim estar antenado e estar abertos a essa nova realidade. Então, é de suma importância, não tem para onde fugir. Quem demorar mais de se atualizar vai ficar para trás. Não tenho dúvida. Isso sem sombra de dúvidas. Exatamente. A inteligência, ela é uma realidade. A gente costumava ver nos filmes, né? Lá nos anos 2000, 2002, e via algo que toda parecia que era distante, não é? Exatamente. Hoje em dia eu olho o Instagram, não sei qual vídeo é inteligência artificial e qual vídeo tem é muita real. tem muita coisa realística que é elaborada pela inteligência artificial, e se não tomar cuidado... Com certeza. Essa é a minha maior preocupação. Com a questão da gente não saber discernir o que é, de fato, real ou não. Eu acredito que, com o passar do tempo, vai ficar ainda mais difícil. Hoje, com um olhar atento, você consegue perceber... observar algumas nuances, né? O que tem ali da inteligência, o que não é real, mas, futuramente, eu acredito que vai ficar ainda mais real e muito mais difícil de diferenciar. De detectar. É real, não é real? É verdade, é verdade. Enfim. Hoje em dia a gente até observa, assim, falando em algo mais voltado para a área jurídica, a sistematização dos processos. Que antigamente a gente tinha, né, os processos realmente físicos, e aí ficava humanamente inviável você manejar aquela quantidade de documentos. E com essa sistematização, não. Já facilitou a vida da gente advogado. Então, os processos hoje em dia, eles são todos digitalizados, são colocados em um sistema que é unificado, e aí a gente consegue ter acesso. Então, isso já é uma forma de sistematização que a tecnologia nos permite ter hoje em dia. Então, nesse viés, doutora Camila, como mesmo ponderou, a questão do receio das pessoas hoje, muitas vezes, em adentrar, né? A questão da inteligência artificial, tem-se muito uma preocupação de ser substituído pela inteligência, mas
por esse viés, eu compreendo muito que a inteligência hoje, ela vem potencializando negócios. Sem dúvida. Ela vem potencializando e revelando, propriamente dito, as pessoas que gostam, né, obviamente, dessa área, mas que também vão conseguir gerir de forma muito mais dinâmica, de forma muito mais assertiva os seus negócios, as suas relações de trabalho. Então, eu entendo que ela não vem para substituir de forma nenhuma o ser humano, né? Principalmente no âmbito do direito do trabalho. Né, doutor Vem Nelson? para auxiliar. Mas ela vem para auxiliar, ela vem como uma ferramenta, entende? Ela vem para potencializar aqueles que estão abertos, como a doutora Camila mencionou, que estão abertos, que estão dispostos realmente a gerir essa nova tecnologia. Eu tenho um contraponto. Pronto, doutor Nelson e seus contrapontos, que eu adoro. Eu tenho um contraponto em relação a isso, porque mesmo a inteligência potencializando, as pessoas precisam se adaptar a essa nova realidade. Sim. E aqueles que não se adaptarem urgentemente, infelizmente, ficarão fora do mercado. Isso é Porque uma verdade. todo o avanço tecnológico, a máquina sempre substituiu o ser humano em algumas funções. Não substituiu o ser humano como pessoa, mas a Sim. função, a mão de obra. Né? E de forma, às vezes, muito As mais qualificada e atividades assertiva. repetitivas. Sim. Né? Exatamente. E Até a inteligência, ela consegue fazer tarefas que necessariamente 100 pessoas teriam que fazer e a inteligência sozinha consegue fazer. É verdade. Principalmente no âmbito jurídico, revisão de processos, decisões, se ela estiver bem alimentada com informações, Cálculos ela vai... também. E é questão de segundos. É. É questão de segundos, você pede para poder melhorar um conteúdo, para revisar, para ver os contrapontos de uma decisão judicial. É. Em questão de segundos, a inteligência te entrega aquilo ali. Obviamente que o profissional deve ter o cuidado, a cautela De de realizar uma verificar. análise acurada, né? Exatamente. Inclusive, pra a poder- gente vê erros crassos em petições feitas por colegas advogados através do uso da inteligência artificial, que criam jurisprudências e que quando vai ver no final aquelas jurisprudências não existem. Inclusive também magistrados utilizam, né, a inteligência artificial, alguns, para também proferir algumas decisões. Então, tem de todo tipo, né? Tem... São várias, doutora Camila, especificações, várias ponderações quanto a isso, como até mesmo o doutor Nelson mencionou. A inteligência, ela vem avançando, ela vem otimizando mesmo, certo? Mas, como eu disse anteriormente, eu discordo no sentido de que ela vem para tirar muitas vezes o emprego de alguém, mas ela vem muito mais para potencializar aquela empresa. Porque antes, eu falo isso porque eu trabalho com a mesma em relação à questão de gestão mesmo do próprio escritório. Anteriormente, nós teríamos número X de processos. Hoje, nós conseguimos trabalhar com o número Y de processos. Ou seja, houve uma mudança muito grande e automaticamente eu precisei trazer mais colaboradores, certo? Para utilizar a ferramenta. Claro, precisa de toda uma técnica, precisa, né, de treinamento, tem-se assistentes, como o doutor bem ponderou, a importância de uma base bem alimentada, de ter um assistente propriamente dito, né? Mas isso, ela vem automaticamente, no meu ver, tá, doutor? Ela vem potencializando, ela vem impulsionando o crescimento dos negócios. Acho que hoje, com o advento da inteligência artificial, assim como o advento da internet, do computador, né, eu lembro que a gente passou muito pela fase de transição, que antes da gente se formar, os processos eram físicos. E quando a gente se formou, que foi justamente no mesmo período, tinha-se uma dificuldade muito grande dos advogados a utilizarem os tokens. Isso. Né? Eu lembro nas salas da OAB, aqueles advogados tradicionalistas, eles tinham dificuldade com essa era digital, tá? A utilização do token, certo? E hoje eu vejo também essa mesma dificuldade com a implementação da inteligência artificial dentro dos escritórios de advocacia. Mas ela, de fato, vai ser um difusor de águas. E o que seria o direito sem as opiniões divergentes, né, gente? Sobrou para mim aqui desempatar, eu vou me abster, então, porque... Não, mas é isso. E eu fiz um contraponto e não é para Não. parecer que estamos Tanto de contraponto, não. E, brigando para É ter uma muito importante, tese. não. e uma- quer queira, quer não, as nossas argumentações, em um dado momento, elas se complementam. convergem, é. Entende? Exato. Que eu venho concordando com o doutor em relação à questão dos Exato. assistentes, que a gente precisa realmente, né? Ter os assistentes. Quanto a questão da assistente virtual, né?
Sim, hoje a gente está em período experimental também, né, de assistente virtual, de atendimento. Claro que, como o doutor Nelson mesmo ponderou, é imprescindível sempre ter o crivo humano, perpassar, né, pela questão do crivo humano, para que a gente possa verificar, até mesmo para não haver os erros, doutora Camila, como Sim. a senhora mencionou, né, em relação, porque se não tiver uma espécie de treinamento, como foi pontuado pelo doutor, automaticamente o colaborador ele começa a utilizar o assistente de forma errônea. E isso leva com que o assistente, por exemplo, crie jurisprudência que não existe. É uma estatística e hoje é uma estratégia que eu uso muitas vezes quando chega uma petição, né, uma apresentação, por exemplo, de defesa, e nós precisamos proceder à questão de uma réplica, automaticamente o que a gente faz? Eu peço para um colaborador específico, consulta para mim todas as jurisprudências constantes no processo. Porque eu sei automaticamente que, infelizmente, muitos escritórios, muitos advogados ainda não têm a expertise. Claro que a gente sabe, hoje tem, inclusive meus colaboradores estão passando por um curso de como buscar a jurisprudência a partir da inteligência artificial. Mas são jurisprudências reais. É verdade. Eles buscam e fundamentam as peças com jurisprudências reais, mas tem uma sistematização para isso, tem um aprendizado, tem um treinamento, doutor, mas a gente utiliza também, de certa forma, uma estratégia, tá? Da gente como defesa, eu peço para um colaborador consultar, e já tivemos casos, como a própria doutora Camila pontuou, já tivemos casos em que a jurisprudência foi inventada pela inteligência. Inclusive, um recente agora, no TST, e o colegiado pediu para os servidores encontrar aquela suposta jurisprudência e não foi encontrado, e o advogado ele foi condenado por litigância de má-fé, por utilizar de uma jurisprudência criada pela inteligência artificial para convencer o colegiado de que já tinha precedentes ali no colém do TST. Por um lado, como bem o doutor Nelson pontuou, existe uma facilitação com o uso dessa ferramenta, mas por outro lado também um temor. É justamente a questão da capacidade hoje de treinamento. Por isso que é tão importante você, além de utilizar a ferramenta, você ter treinamentos específicos. Porque muitas vezes é o caso que o doutor mencionou. O advogado, né, foi condenado à litigância de má-fé. E a gente sabe as consequências jurídicas. A gente que vive isso, né, diariamente, a gente conhece, propriamente dito, a consequência jurídica diante de tamanha sistematização. Na seara de direito do consumidor, muito se pergunta para mim em relação à questão das, como eu posso dizer, decisões automatizadas. Doutora, que a gente como é tá que vendo funciona? bastante. Né? Como é que funciona? Eu fiz assim, olha, segue as regras, obviamente, da legislação, da Constituição, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, informação clara, segura, objetiva, de fácil compreensão automaticamente, né, dos consumidores, mas claro que a Lei de Proteção de Dados, ela determina a questão do crivo humano. Ou seja, por mais que uma decisão ela seja automatizada, ela deve passar pela crivo humano, certo? E caso não possa ser, né, por exemplo, no âmbito bancário, houve algum que acontece comumente, houve redução do meu limite de cartão, por quê? Certo? Isso muitas vezes é o próprio sistema que produz. Ou seja, você pode sim ir em contato, ir até a agência, entrar em contato com o teu gerente, respectivamente, e passar uma situação dessa, que foi um sistema, certo? Para o crivo humano. Para que o gerente ele veja realmente todo o teu histórico, né, tudo certinho, para ver se realmente houve, por que a redução desse limite. Ou seja, há essa possibilidade. Além de seguir as normas, precisa-se também hoje as empresas elas determinarem, está bem claro isso, principalmente para a gente que advoga, está constante nos nossos contratos, que a gente usa a inteligência artificial, entende? Que a gente adota essa dinâmica e que a tem como ferramenta, respectivamente, certo? Para que o cliente ele também tenha noção,
certo? Que em um dado momento, por mais que a gente utilize ali na questão da gestão interna, o cliente ele precisa dessa informação. E é isso que eu pondero. Por mais que existam decisões automatizadas, precisa esclarecer ao cliente que tem-se uma ferramenta ali sendo utilizada naquela empresa. Tem-se uma ferramenta que vem otimizando muitas vezes as tarefas repetitivas diante de um escritório de advocacia que vocês, né, bem sabem e bem conhecem respectivamente como é que funciona. Não é isso? É. E a gente precisa ter um cuidado, né, com essa exposição frequente de informações e de dados, sempre observando a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala de criança, por exemplo, de adolescente, de muita... Até qual o limite, né, que seria dessa exposição virtual de dados, de informações? Até que ponto, de fato, deve-se, né, fornecer essas informações em uma rede que várias pessoas podem ter acesso e que, de fato, pode prejudicar a integridade física daquela criança, física, emocional, né, psicológica, enfim. Os pais, eles têm que estar fiscalizando, de fato, o conteúdo daquela criança na internet, e eles, como responsáveis pelas crianças, têm que ter o cuidado ao disponibilizar, seja, por exemplo, até em um sistema de colégio, né, que às vezes você alimenta um sistema, ou de jogos eletrônicos. Então, tudo isso tem que ser observado e tem que ser feito com cuidado, de forma a preservar o melhor interesse da criança. E a inteligência artificial, ela pode ser utilizada, inclusive, também na área de família, para achar bens do devedor, né? Tem muito pai que não paga a pensão, que existe a execução, e que, às vezes, a gente precisa localizar alguns bens, alguns valores. E a inteligência artificial, ela pode ser, sim, deve ser, sim, uma aliada nesse sentido, né? De utilizar sistemas para facilitar essas buscas. Eu acredito que a inteligência, ela sendo, atualmente, né, está sendo implementada, mas quando chegarmos a um ápice de utilização da inteligência dentro do âmbito do direito, a gente vai conseguir mais efetividade. Os direitos vão ser atendidos de forma muito mais assertiva e os nossos escritórios vão conseguir trabalhar com um volume de processos maior, levando automaticamente a justiça para mais pessoas. Sem dúvidas. Eu vi, quando a gente estudava na faculdade ainda, eu lembro que um professor que falou, né, trouxe na aula, que existiam escritórios voltados a cálculos de viabilidade daquela demanda. Ou seja, você colocava em um sistema, preenchia um sistema, alimentava esse sistema, e esse sistema dava para você, se entrar com aquela ação naquela região, naquela comarca, tendo em vista aquele caso concreto, se é ou não viável financeiramente. Gente, imagine. Hoje em dia a gente vê isso em muito maiores proporções, né? Mas eu lembro que na época eu fiquei abismada, né, com tamanha tecnologia. E hoje as ferramentas são ainda mais avançadas, né, e isso que assusta, porque se utilizada de forma inconsequente e irresponsável, a gente pode ter consequências negativas, como tudo na vida, né, gente? A tecnologia está aí, a gente precisa saber utilizar ao nosso favor. Mas sempre tem, né, uns divergentes para utilizar isso de forma negativa. Infelizmente, realmente, doutora Camila. Verdade, verdade. E ainda falando da inteligência, eu gostaria de citar aqui a assistente lá do Couto e Silva, né? Isso. A Juliana. A Juliana é um encanto. Guimarães, A Juliana é um encanto. Tem até sobrenome, Guimarães. Expliquem, gente, Juliana Guimarães, gente, é uma assistente virtual. É uma assistente virtual do escritório de doutoriana. Do escritório Couto Silva, e a gente utiliza a Juliana para justamente otimizar os atendimentos, certo? É uma tecnologia bastante, né, de certa forma, avançada. Elogiada, né? Vem sendo elogiada, e a gente já consegue automaticamente ver os percentuais de êxito com o uso da ferramenta. Não somente na questão da organização hoje das leads, que a gente tem um conhecimento prévio em relação às vendas, a gente conhece automaticamente as etapas que são perpassadas, né? Até um contrato propriamente dito. Então, hoje, a ferramenta, ela otimiza, ela organiza, certo? Muito essa questão da gestão em si, e o colaborador, ele vê, de certa forma, muito mais tranquilo o trabalho. Eu falo isso por experiência, porque recentemente chegou um novo colaborador, certo? Ao escritório, e ele ficou encantado. Porque a gente não utiliza somente
uma ferramenta. A gente tem algumas ferramentas, principalmente os CRMs de gestão, sempre voltados para a questão da inteligência. E ele ficou encantado com uma forma, ele falou ainda assim, doutora, como a gente consegue otimizar o tempo? E uma coisa que eu passaria, por exemplo, um tempo, uma tarde fazendo, hoje eu consigo, não é? Utilizar essa ferramenta, ela vem gerindo automaticamente toda uma sistematização e assim eu tenho um resultado muito mais efetivo, muito mais célere e assim eu consigo alcançar várias atividades, várias tarefas. Produzir muito mais. Produzir muito mais. Para vocês terem noção da minha resistência, colegas. Minha agenda, eu nem uso agenda virtual, eu uso minha agenda aquelas que a gente escreve. Meu Deus, Camila, eu não sei quando eu tive uma agenda física. Ticando assim, ó, ok. Mas tô aprendendo com a colega aí que é necessário realmente a gente se atualizar, né? É verdade. E ela vem como um novo advento. É um divisor de águas, na minha opinião. Sim. Quando a gente senta no grupo, a gente discute automaticamente, vai ser onde o dinheiro ele vai trocar de mão. A gente discute muito isso no aspecto financeiro. Né? A internet, ela foi um difusor e muitas pessoas, né, conseguiram crescer financeiramente a partir do uso das redes sociais, a partir do uso da internet. E a inteligência artificial, ela também vem como um novo marco e o dinheiro, ele vem trocando de mão. Ou seja, é necessário a gente se potencializar, é necessário a gente se atualizar respectivamente diante dessas novas mudanças para que a gente não fique para trás. Não somente nós, advogados, mas também todo e qualquer profissional, certo? Visto que a inteligência está alcançando nas áreas de medicina, engenharia, que eu vejo também. A doutora falou um ponto interessante. A gente consegue alcançar pessoas de outras localidades, de outros lugares, até de outros países, com a utilização da tecnologia, né? Hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, alcançar clientes. Eu sou do interior, de Pojuca, consigo alcançar clientes do Rio, de Lauro, de Salvador. Tudo isso com a utilização da tecnologia, né? Imagine, É doutora. muito interessante. Agora eu pergunto a vocês andariam no Uber sem motorista? É uma experiência que eu quero realizar com fé em Deus ainda esse ano, porque a gente tem projetos. Olha, a doutoriana já está aqui dando spoiler da viagem internacional. Doutor Nelson fica só... eu fico observando. Então, né? Não sei. Eu tenho medo, gente. Então, eu acho que eu não andaria, não. Eu sou o tipo de pessoa que eu não... Mas é uma nova experiência, doutor. Mas eu, no primeiro momento, eu fico observando. Observador, como sempre. Não, mas eu vi... Se der certo. Por essa teoria, eu vi. Meu mentor, ele entrou no Uber, ele fez um vídeo, ele entrou no Uber, colocou a localização e ele fez assim, gente, não tem motorista, viu? E virava a câmera e mostrou os carros com sensores. É um avanço a mais, mas, por exemplo, nos voos, você tem um piloto automático. Óbvio que não vai resolver tudo. Você tem o piloto ali, precisa mas do você crime. tem um piloto automático, né? É complicado. Entendeu? Então, hoje você tem um avanço a mais aí do veículo que está rodando sem necessariamente a presença de um motorista. Você coloca o endereço, tudo certinho, para onde é que vai. Não chegou ainda no Brasil. Eu acredito que talvez demore. Pode chegar para experimento, mas assim... Para uso coletivo, né? Para acesso ao aplicativo propriamente dito, hoje do consumidor também eu creio que demore um tempinho, certo? Mas em caráter experimental, doutor, eu não duvido não, muito mais rápido. E pra gente que tem uma noção, só para vocês terem noção, nos Estados Unidos, o avanço é estarrecedor. Essa questão de carro é algo comum. Um sensor é algo comum. Quando você entra na sede do Google e você vê a dimensão da proporção que está o avanço da tecnologia, é outro mundo. Verdade. Ou seja, mas também, né? Sempre, né? Precisamos nos atualizar, precisamos, né? Sempre estar acompanhando o progresso. Não é? Entregar o melhor para os nossos clientes, né? Sempre, Camila. Perfeito. Sempre, doutora, perfeito. E eu vejo a inteligência, por um lado, ela traz uma grande oportunidade, mas também um grande desafio, porque a inteligência artificial, ela trata sobre a questão de reproduzir dados, pelo menos nesse primeiro momento, nessa IA atual. É muita questão de reprodução de dados. E hoje, quer queira, quer não, vivemos numa sociedade desigual. Então, o grande desafio hoje da inteligência é não reproduzir essa desigualdade, entende? Enquanto, no meu ver, a maior oportunidade é democratizar conhecimento, é democratizar o acesso
acesso à justiça, que eu acredito que vem, com o advento da tecnologia, vem ficando mais fácil o acesso. Eu acredito que a maior parte dos nossos problemas, eu bato nessa tecla sempre. Eu gosto muito de participar de palestras e mesas redondas em escolas, com adolescentes, com jovens, e eu bato muito nessa tecla. A maioria dos nossos problemas a gente conseguiria resolver com educação, com conversa, com, né, esse direcionamento de uma informação precisa, segura, coerente, porque através da educação, de fato, a gente é capaz de modificar um cenário, modificar a realidade. Então, a doutora Iana pontuou a questão desse cuidado que a gente tem que ter, de fato, com a utilização. E a educação, para mim, é um viés, um dos mais importantes. Ao meu ver, para tudo, né? Não só para essa temática, mas para qualquer outra seara a gente conseguiria modificar através da educação. Isso é uma verdade, viu, doutora Camila? Hoje, tudo se resume à questão de um conhecimento. E um conhecimento de qualidade. Aí eu sempre ressalto, né, a importância de ambientes como esse, que nós estamos aqui, né, discutindo uma temática tão relevante, uma temática tão atual, que para muitos é até mesmo assustadora, porque tem aquele receio, será que eu vou perder meu emprego por conta da inteligência? Sim. Isso é um mito, gente. A inteligência, ela vem mesmo para potencializar talentos, não é isso? E não retirar o emprego de ninguém. Alguma mensagem, doutor Nelson, final aí para os nossos ouvintes em relação a tal temática? Se adaptar o quanto antes. Se educar, entender que é uma realidade do presente, não mais do futuro. O futuro virá com outras novidades, mas é se atualizar e se adaptar o quanto antes. Para não correr o risco, no meu contraponto, de ficar fora do mercado. Vou seguir esse exemplo, doutor. É verdade, pessoal. Então, vamos sim, buscando a tecnologia. Vamos nos aprimorando diante desse novo cenário, desse novo mundo. E você, ouvinte, tem utilizado a inteligência artificial? Gostou do conteúdo? Então curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque essa temática é atual. E aqui no CS a gente tem um lema, certo? Onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.